Bom, pessoal, vamos lá à nossa primeira aula, né, do curso de análise da qualidade. Nós vamos abordar aí a história da qualidade, um breve espectro de toda a história da qualidade, para a gente entender algumas nuances aí das ferramentas no andamento do curso. A primeira forma de trabalho que existia em relação a um processo de trabalho era o trabalho artesanal, né? E tinha como característica um trabalho individual. Então chegava um cliente, era tiradas as medidas desse cliente e eram feitas ali os processos, eram feitos processos do produto para esse cliente. Né? Não existia ali o que nós chamamos de produto de prateleira, né? Por exemplo, você vai comprar um sapato, você não chega ali na loja e o vendedor vai tirar as medidas do seu pé, ele vai lá e vai produzir um sapato para você. Não, ele vai ali perguntar normalmente a sua medida e existe ali uma forma padrão para a medida do seu pé, né, para o seu calçado. Então, em cima disso, ele pega um produto que tem essa medida e ele te entrega e você o utiliza, tá bom? Então, essa relação aí de produção individual e uma produção em massa é bem, né, é uma condição bem diferente uma da outra. Né, que a gente não depende da identificação de medida de um único cliente ou de um padrão de um único cliente. Né, senão a gente não consegue produzir muito. Imagina se fosse produzido aí um a um tudo que você fosse comprar, ia ser um caos, né? Então há necessidade aí de uma padronização. E quando você não tem uma padronização, você interfere no seu processo de fabricação, logo no seu processo de qualidade, né? Porque o que é a qualidade? A qualidade é a plena satisfação do seu cliente com relação ao produto ou serviço. Ah, mas se é um padrão, ele tem que estar satisfeito com o padrão? Sim. Ele tem que buscar satisfação em relação ao padrão que você fornece, tá? Então, você não pode falar, não, meu produto é assim, sendo que 90% dos seus clientes falam, não, eu não quero assim. Então, você não atinge um padrão de qualidade, logo você não atinge a satisfação de, como esse exemplo, de 90% dos seus clientes, né? Então, aí depois, ao decorrer da história, a gente tem aí o período de revolução industrial, que a produção passa a ser em massa, em larga escala. Então, aí havendo a necessidade de você ter um padrão, né? Então, eu coloquei aí a produção de peças ali de engrenamento e peça de automóveis, né? Carcaça de automóveis. Você precisa ter um padrão. E a pessoa ficar medindo um a um, a pessoa que anda no carro para fazer o formato do banco, a distância do banco do assoalho. Não, então eu crio ali um padrão de produto e eu estabeleço isso como regra de mercado, tendo a satisfação do meu cliente e produzo. Só que nesse processo aí de revolução, nós tivemos aí o que nós vamos chamar de evolução da qualidade. Tá? Então a gente pega aí de 1922 até meados aí de 1970, uma relação de evolução de etapas, né? De aspectos que não eram tão bons na evolução anterior e eles se tornam mais aprimorados, né? Com maior observância na evolução posterior ou evolução atuante. Tá? Então aí, um pouquinho das evoluções, né? Então em 1922, ela tinha como foco identificar os efeitos do produto que eram conferidos de forma superficial. Então o produto era produzido até o final. Chegava lá no final da produção, eles pegavam, davam uma olhada por cima, aí, nossa, tem um erro, dá para corrigir? Ah, vamos tentar corrigir. Aí volta, né? Esse único produto. Volta, corrige, ah, não consigo corrigir, então descarta. Né? Isso gerando um custo absurdo de produção. Porque se eu estou verificando um produto só lá no final que ele é produzido e não observo o processo, obviamente eu vou ter uma maior probabilidade de erros, né? Lá em 1930, um pouquinho mais à frente, então a gente tem ali processos técnicos já um pouquinho mais aprimorados, né, em relação dos produtos, onde a gente observa que verificar todos os produtos um a um era alguma coisa inviável, né? Então é necessário aí ter um sisteminha de inspeção. Então, por exemplo, você vai produzir ali 1.000 garrafas, né? Dentro dessas 1.000 garrafas, já foi visto que é inviável verificar um a um, e é inviável verificar um a um, principalmente ali no final do processo. Né? Então você pega uma amostragem, tema o qual a gente vai abordar melhor ali na estatística na qualidade, tá?
Então, você pega uma amostragem, normalmente é 10% em relação à sua produção, né? Normalmente, isso tem uma variação, mas normalmente 10%, que é a definição ali estatística de amostragem. Então você olha ali, dentro desse processo de amostragem, dentro dessa relação, se a sua produção tá boa ou não. Então, se ela não estiver boa, meu, antes do final ali do seu processo de produção, você já acha os erros, né? Então, nessa técnica de amostragem, você já enxerga os erros que existem e você não verifica o produto só lá no final, tá? Mas mesmo assim, não havia muita padronização em relação ao ferramental, né? Identificava o erro no produto, mas não mudava muito a forma de fazer ele, enfim, tinham inúmeros problemas ali em 1930. Já em 1950, a gente está aí no finalzinho, né? No finalzinho, não, né? No início do pós-guerra. Então, a Segunda Guerra Mundial acaba em 1945 e em 1950 a gente tem essas nuances do controle de qualidade, né? Mais em relação à organização, onde a qualidade ela é abordada desde a fase do desenvolvimento do produto, desde a idealização, todo projeto, qualquer coisa, e envolve todo mundo, envolve o cliente no processo de melhoria. Então começa a escutar mais o cliente, né? E a gente começa a aperfeiçoar as técnicas de verificação na qualidade, tá? Então a partir dessa era os problemas de qualidade eram encarados como um problema da empresa, não só da produção ou da manutenção. Então todo mundo está no mesmo barco, né? Começa a colocar todo mundo dentro da mesma percepção, tá? Em 1970 a gente tem aí a qualidade como um elemento estratégico em relação ao produto, em relação ao serviço, e a gente atribui uma responsabilidade global de todo mundo da empresa em relação ao produto ou serviço, focando realmente na experiência do cliente. Porque o cliente é o cara que vai derrubar o seu produto ou ele vai beneficiar, né, a ampliação de venda do seu produto ou serviço. Porque se ele gosta, se você atende a qualidade do seu cliente, com certeza ele vai indicar para alguém, né? Ele vai demonstrar isso em relação ao que ele vende ali, um elemento agregador do mercado. E se for ruim, né, o contrário também é verdadeiro, ele vai detonar o seu produto ou serviço para o mercado todo, né? Então tem um foco ali já mais do cliente, né, a observação que ele tem, tá? E não era mais focado só no produto final. Então todos os processos de produção eram verificados. Então aqui a qualidade ela já é mais integrada, ela já é mais sistêmica em relação ao maquinário, em relação ao processo, em relação às informações de como administrar ali o produto, o processo, o serviço que é prestado. Então a gente observa que a culpa ali de um erro não é só mais ali da produção, não é só mais ali da manutenção, não é só do projetista, o erro ali é de todo mundo. Então, se há um erro, onde houve falha? Né? Em que passagem de informação, em que passagem de verificação, tá? Mas qual que era o objetivo da qualidade? Né? Obter uma igualdade e uniformidade em todos os produtos e serviços. Por que eu coloco produtos e serviços? Porque quando nós falamos de qualidade, nós não estamos falando de um produto físico somente. Por exemplo, serviço. Né? Uma aula transmitida é um serviço. Professor, mas como assim? Olha, vamos pensar comigo. Você vai lá e compra um celular. Você consegue pegar o celular, você consegue testar, você consegue ligar. Isso é o que a gente chama no mercado de bem tangível, que você consegue encostar, você consegue pegar. Os bens intangíveis são bens que você não consegue pegar. Por exemplo, essa aula você consegue ouvir, você consegue entender, você consegue fazer anotações, mas é de cunho intelectual. Então você absorve esse conhecimento, você executa esse conhecimento, só que ele é conhecimento, você não consegue pegar conhecimento na mão e medir, ó, tenho 2 quilos de conhecimento, né? Então é um serviço. Como, por exemplo, na indústria existe ali o serviço logístico. Né? O serviço logístico, professor, mas tem o caminhão, tem a pessoa que vai colocar, tudo bem. Mas quando você contrata o serviço de logística, você não contrata a compra do caminhão, né? Você contrata o serviço.
do produto que vai ser colocado no ponto A e vai ser transferido até o ponto B. E você paga esse percurso e tempo de percurso e gasolina, enfim, em relação ao serviço. Você não pega nada tatilmente. O seu produto tangível é aquilo que ele vai te entregar, mas o serviço logístico, ele é intangível. Você não consegue pegar a logística, né? Ah, eu vou abraçar aqui 20 quilômetros de transporte. Não tem como, né? Então aí a necessidade de verificação cai ali sobre uma figura que vai começar a surgir, que é um inspetor da qualidade, né? O cara que vai observar. O analista é o cara que tem ali como objetividade esclarecer pontos específicos, né, do que realmente está dando errado dentro do erro que o inspetor verificou. Então, o inspetor levantou a lebre ali de alguma coisa, aí o analista verifica, ele vai ali elaborar uma análise qualitativa, quantitativa desse erro, e o inspetor vai ser responsável por ficar observando isso, né, as regras que vão ser ditadas ali pelo analista, né? Então indica ali os parâmetros de padrão dentro do produto ou dentro do serviço. Tem que ter um padrão, como a gente já deu exemplos aí anteriores, tá bom? Mas mesmo assim, com as evoluções da qualidade, com tudo, a gente tinha um problema, um problemaço, tá? Qual que era esse problema? A falta de análise crítica. Professor, mas como assim análise crítica? Eles não estão verificando, né? Eles não estão em cima. Realmente, eles estão. Mas, então, por exemplo, eles pegavam um erro. Então, houve um erro ali no tamanho de uma peça. Ah, beleza. Então, a gente vai consertar esse erro aqui. Só que não havia uma descrição, não havia um processo de verificação efetivo para que esse erro fosse analisado posteriormente, né, estudado por uma equipe, ou uma equipe treinada para isso, justificando até, ó, não faça isso, porque isso ocorre dessa forma, dessa forma, dessa forma, e se vocês fizerem desse jeito errado, vai ocorrer isso, isso e isso. Então você monta ali uma linha do tempo, um histórico do que esse erro ocasionou, o que ele propiciou, tá? Então a gente começa a ter um processo de análise crítica como um processo fundamental para esses erros cometidos antes, eles tenham maior chance de acontecer de novo. Tá? Então ele é fundamental de ser documentado, de ser treinado aos funcionários, porque é um erro muito grande que existe hoje ainda em vários segmentos industriais, e isso eu falo em qualquer escala, tá? Pequeno, médio, grande porte, que ainda existe, o pessoal da qualidade verificar, ajustar e falar, ó, você tem que fazer assim, sem expor o que realmente está ocorrendo. Ó, lembra que vocês fizeram assim, assim, assim? Então, olha, aconteceu isso, olha que ruim que ficou, olha que tempo que vocês perderam, olha, vocês foram prejudicados aí no índice de produção, tá? Então a galera não se preocupa muito com essa parte de treinamento, né? E um funcionário bem treinado é menos problema, tá bom? Então ali o seu colaborador, né? A pessoa que está ali na linha de frente da produção, ela bem treinada, ela vai proporcionar menos problemas em relação ao processo. Então eu sempre gosto de falar, e eu sempre falei isso, que você aplicar, eu não uso a palavra gastar, mas você aplicar tempo em treinamento é importante. Tá? É importante para você diminuir esse histórico de erro. Né? Então, sua análise crítica ela é muito mais efetiva e ela se torna muito eficaz em relação ao processo quando você treina, né, as pessoas que estão ali na linha de produção, estão ali correndo em relação ao produto ou serviço. Tá? Dentro dessa análise crítica, você também consegue controlar melhor os produtos ali, os elementos intercambiáveis. Professor, mas o que é isso, né? A intercambiabilidade, pessoal, você aí, por exemplo, como eu coloquei nas imagens, tem uma garrafa PET, né? E um monte de tampinha diferente. Esse monte de tampinhas serve em qualquer uma dessas garrafas PET. Então você está ali numa festa de aniversário, né? Então ali você abriu o refrigerante, a tampinha sumiu. Aí você olha uma garrafa vazia, você pega a tampinha da outra que está vazia e coloca nessa que você precisa fechar, né? Então essa relação, ela é fundamental para que exista, para que você, por exemplo, consiga pegar elementos que possam ser aplicados em outras fases do seu processo e você não ficar produzindo ele separadamente, sendo que ele vai ter a mesma função, tá?
para isso existir, você precisa ter um processo de análise crítica bem documentado, um processo ali de qualidade bem firme, né, de inspeção, tudo certinho, de todos os segmentos, todo o processo, para você conseguir é, aplicar essa intercambiabilidade de forma efetiva, né, e você ter ali maior rentabilidade no seu produto, no seu serviço. Tá? Então, e o mais legal disso é que você produz uma vez, consegue aplicar em um monte de coisa sem a necessidade de adaptação, de ajuste, né? E dentro aí desse todo esse processo, a gente teve algumas relações de, de eficácia, né, e de problemática dentro desse processo de evolução aí da qualidade, né? Então, dentro ali desses processos de evolução, aplicação de intercambiabilidade de produto, serviço, a gente tem, por exemplo, o desenvolvimento para posicionar as peças nas máquinas. Então, outro exemplo, né? Você tem ali a produção de piso, né, numa indústria cerâmica. O piso ele precisa ser alinhado e ter a mesma medida, senão sua casa vira um mosaico, né? Tudo com medida diferente. E você busca uma padronização. Dentro dessa padronização, você precisa ter um nivelamento do seu maquinário para a peça sair ali do padrão que você precisa, né? Com erros admitíveis, né? Com margem acima, margem abaixo, mas enfim, com que suporta e não vai dar interferência na aplicação do seu produto, como por exemplo aí o piso cerâmico. Tá? Só que ainda a gente tinha problema em relação à matéria-prima que chegava no mercado, né? A não regularidade do ferramental, né? As ferramentas elas não seriam um padrão, ficar mudando ferramenta em relação ao que tinha. A gente tinha inúmeros problemas. Tá? E a gente vai ver como isso foi solucionado, né, no decorrer aí das nossas aulas. Aí um resumão, né, das evoluções da qualidade. Então a gente tem aí 1922, que foi a primeira evolução. Os produtos eram conferidos de forma superficial, um a um no final da produção. Isso era uma metodologia ineficiente, né, então não tinha como, e gerava um custo de correção muito elevado, mais daqui, às vezes, o valor que se recebia do próprio produto produzido. Tá? E aí, a segunda evolução, em 1930, né, identificou-se a inviabilidade da verificação de um a um, né, visava aí a verificação dos itens ainda um a um, não necessariamente em relação ao processo ali no final, né, mas em relação a mais etapas, né, não corrigindo esse produto de forma efetiva, porque eu estava corrigindo ele ali no final do meu processo, então eu tinha que corrigir ele ou descartar ele, não gerando qualidade novamente. Lá em 1950, aborda a qualidade em relação ao desenvolvimento desde o projeto, desde o início, né? Envolve cliente e todos os funcionários, todo mundo que está em volta ali, tirando a responsabilidade ali só da produção, da manutenção. Então, a responsabilidade já não é mais setorizada, né? A responsabilidade é de um todo. Então, sendo a responsabilidade de um todo, nós temos que enxergar que essa responsabilidade do processo ela é verificada a todo momento. Né? Aqui, a gente tem em 1970, a nossa quarta e última revolução da qualidade, é uma responsabilidade global focada na experiência do cliente. Então, todo mundo está envolvido. Administrativo, todo mundo está envolvido. Então, a garantia não é só do produto, mas sim de todo o processo. Então, eu não vou verificar só o produto nas etapas, eu verifico o processo executado. Né? E a qualidade se torna sistêmica com relação à integração de pessoas, máquinas, informações e demais recursos envolvidos. Por quê? Aqui, pessoal, vale a pena a gente conversar um pouquinho mais. Nessa última, que é a nossa quarta evolução da qualidade, nós vamos ver o item informações. Então a gente falou muito do produto, do serviço, só que informação importante. E eu gostaria de fechar essa aula com essa reflexão. Lembra que eu comentei de treinar bem o funcionário, de passar treinamento, de investir, de aplicar tempo nisso? E eu não uso a palavra gastar, porque você não está gastando, você está investindo. Né? Isso é importante, porque se não vira um ato sem propósito, a pessoa não sabe por que está fazendo aquilo, e pessoas sem propósitos de execução são pessoas que tendem a não executar de forma correta.
Oh, por que você está fazendo isso? Ah, não sei, me mandaram. Não, você tem que saber o porquê. Não, tô fazendo isso porque a gente teve um erro tal, lá 5 anos atrás, né? A pessoa normalmente já está envolvida muito antes no produto, dentro ali do processo. Então a gente faz assim hoje para que não ocorra de novo. Isso é interessante porque dentro ali do processo de produção você tem trocas dentro da equipe e a necessidade constante de treinamento e de reciclagem. Só quando você tem um indivíduo bem treinado, ele consegue ser propagador dessa informação, tá? Então ele consegue chegar para o funcionário novo, ele observa que ele está fazendo errado, ele fala, olha, a gente faz assim por causa disso, disso e disso, ah, realmente, lá no treinamento me passaram, que é desse modo, tal. E ele consegue entender e ele se sente parte do processo. Então, o processo que aplica informações em relação ao histórico, em relação à análise crítica, ele tende a ser muito mais eficiente e eficaz na sua realização. Tá? Então, quando vocês, né, vocês que já atuam ou vocês começarem a atuar no mercado de qualidade, entendam que pessoas bem informadas em relação ao processo são pessoas que desempenham melhor o seu trabalho porque elas se veem dentro do processo. Tá? Isso é uma filosofia já existente há alguns anos e ela é mais comprovada que ela é eficaz quando o indivíduo está envolvido de forma direta, ele sabe, ele sente parte ali do seu processo, tá bom? Então, pessoal, até aí nossa próxima aula. Esse material vai estar disponível aí nos itens da plataforma, tá? Você consegue baixar e ler ele de forma mais calma, tá bom? Pegar ele, por exemplo, e reassistir a aula. Então é muito interessante que você tenha ali o acompanhamento também do material digital, não fique somente aqui na nossa aula gravada, tá bom? E qualquer dúvida, tem aí um espacinho, né, para vocês entrarem em contato e podem entrar em contato e a gente conversa, tá bom? Vamos evoluir juntos. Até a próxima aula.